vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas para quem está começando a aprender inglês. Então, pessoal, eu trouxe para vocês hoje 5 dicas que são baseadas na minha experiência, tá? Com o inglês, de aprender o inglês. Tudo que eu fiz e tudo que eu coloquei aqui na minha cabeça quando eu estava começando a aprender inglês. Então, sem mais delongas, a primeira coisa, inglês pra quê? Me diga, responda aí. Pra que você quer aprender inglês? Isso eu me perguntei, viu, minha gente? Eu me perguntei assim que eu comecei a pensar em estudar inglês. Mas pra que inglês? Inglês pra trabalhar? Pra assistir série? Pra ler livros? Pra quê? Pra que inglês? Você tem que tomar essa decisão porque você precisa de um... Como é que eu posso dizer? Você precisa de um norte, sabe? Você precisa de um caminho. Porque é a partir desse caminho que você vai ver formas de estudar, você vai ver qual é a parte que você vai mais se dedicar, entendeu? Se for, eu quero aprender inglês para viajar. Então, você vai aprender a parte de inglês, né, de travel primeiro, para poder você se dar bem ali naquela área de viagem que você quer fazer. Algumas pessoas chegam para mim, eu quero muito ser fluente em inglês. Aí eu digo, sim, pra quê? Eu pergunto de real, porque tem várias razões. Sabe qual foi a minha? Por amor. Porque eu sempre fui apaixonada pela língua, então eu queria entender as músicas que eu estava ouvindo, eu queria ler livros em inglês, eu queria falar, eu queria ver aqueles filmes e não precisar de legenda. E era isso, então você tem que ter um objetivo, sabe? A partir daquele objetivo você vai e desenvolve. Então aí a gente parte para a segunda dica, que é: use o inglês como uma ferramenta, como um tool. Você tem um sonho de viajar para Londres, para Nova York e tem muito medo de chegar lá e não saber se comunicar. Quando você estiver pensando em aprender inglês, use isso como uma ferramenta para você conquistar os seus sonhos. Eu sempre tive um sonho de ir para Londres e infelizmente ainda não realizei. Eu ficava viajando, sabe? Eu tinha, meu Deus, eu quero tanto conquistar isso, eu quero tanto. E eu fiz isso como uma motivação para aprender inglês, porque o inglês seria o quê? Ele vai ser a minha ferramenta que eu vou usar para quando eu estiver lá em Londres me comunicar. Por exemplo, você quer conquistar um trabalho, assim, aquele trabalho. Então você para e pensa: se eu tiver inglês, eu posso conquistar aquele trabalho dos meus sonhos. Então, vai ser mais fácil de você aprender no sentido motivacional. Você vai ter a motivação de aprender inglês e isso vai desenvolver. O meu sonho, minha gente, era tão grande de ir para Londres, ainda é, que me motiva, sempre me motivou. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Essa daqui é a minha World Trip. É a minha bolsinha de colocar o passaporte. Eu comprei ela bem antes, assim, eu acho que eu tinha começado a estudar inglês. Eu queria ela para me motivar a lembrar, a olhar e lembrar, caramba, o inglês que eu estou aprendendo, o inglês que eu estou me dedicando vai ser ponte para eu chegar e conquistar tudo isso e lotar o meu passaporte. Terceira coisa, dedique-se diariamente. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, diariamente. Mas Teacher Mayara, como assim? É sim, todo dia sim, e pronto, acabou-se. Você pode pegar 10 minutos do seu dia e escutar um podcast. Você pode pegar aquela música que você gosta e enquanto tá indo trabalhar, tá no ônibus, alguma coisa do tipo, você tá lá ouvindo e lendo a música, sabe? Você pode... Tanta coisa você pode fazer para poder estudar o inglês, se envolver com o inglês. Faça uma coisa, a primeira coisa. Coloque suas séries dubladas por legendadas. Sim, eu piso na tecla sim, porque eu sei que foi isso que me ajudou muito, sabe? E eu sei que eu aprendi demais. O sotaque, aprendi diferentes palavras. Olha só. Você pode colocar uma meta. Por exemplo, nessa semana eu vou estudar partes da casa, certo? Um exemplo. Parts of the house. Aí você vai e pega um post-it. Um dia que você tá mais livre, pega um post-it e você nomeia cada parte da casa. Pronto. Aqui é a sala, living room, cozinha, kitchen,
sabe? Coloca o post-it em cada coisa da sala, não só nos lugares. Também coloca no sofá, couch. Coloca na TV, entendeu? Escreve e coloca. Deixa lá, sabe? E diariamente, quando você estiver em casa, você vai passar e vai olhar. Vou tomar o meu coffee. I'm gonna have breakfast now. Entendeu? Você vai começar a adaptar o vocabulário para o seu dia a dia, entendeu? Isso é uma dica que, assim, eu sei que muita gente já deve ter dado, mas eu tô falando de experiência própria, isso realmente funciona. Dica número 4. Olha só. Fale, escreva, ouça e leia. Vocês têm que fazer todas essas 4 coisas que abarcam o inglês inteiro. Fale. Minha gente, falem sozinhos. Vão no espelho e fiquem: Hello, my name is Mayara, I am a teacher. Vá pra frente do espelho e comece a falar. Ou então fale sozinho. Você vai lá com o seu prato. I'm having breakfast. Vai tentando encaixar o inglês na sua vida de uma forma gostosa, não uma forma muito chata, sabe? Muito carrasca, não. Lógico que os momentos de estudar você tem que ter semanalmente também, né? Para você dedicar, pegar a gramática, dar uma lida, assistir um vídeo. Lógico, se você faz curso, inclusive, vai revisar o curso, vai fazer uma atividade e tal. Mas você também tem que deixar isso gostoso, isso bom de fazer. Porque eu vejo aí, ó, muita gente falar: ai, não, inglês é tão ruim, porque inglês é chato. Ai, eu não aguento estar ouvindo aqueles áudios. Ai, tal. Não, gente. Tem outras formas de estudar, não é só assim. Speak. Fale sempre. O que foi que eu falei depois? Escreva. Deixa eu mostrar pra vocês o meu caderninho. Olha só. Eu não vou fazer um tour por ele, porque isso aí já é tema para outro vídeo. Mas eu sempre tenho um caderno anual de vocabulário. E nele eu escrevo palavras e frases e coisas que eu vou aprendendo no dia a dia. E eu escrevo sempre assim. Vou colocar assim pertinho para vocês verem. Deixa eu ver se foca. Foca aí, amigo, me ajude. Ai, gente, não tá focando, não. Depois eu faço um vídeo mostrando ele, tá? Mas é assim, eu sempre coloco a data que eu tô aprendendo, coloco a frase e embaixo eu coloco a definição daquela palavra, a explicação daquela expressão, coisas do tipo, entendeu? Eu tô sempre escrevendo, é muito importante pra você praticar a sua escrita, o writing. E também ouça. Como eu já falei, você pode estar escutando música, você pode estar assistindo suas séries, ouvindo, sabe? A língua, ouvindo podcast. Eu amo podcast. Eu tô sempre olhando no Spotify, no YouTube, em algum lugar que tenha podcast. Eu me interajo tanto, eu fico ouvindo e acompanhando a história e é muito da hora. Aconselho vocês a estar sempre praticando, porque eu sei que é uma área muito, assim, como é que eu posso dizer? Muito delicada, sabe? Porque você aprende de um jeito nos cursos e tal, mas quando você chega pra fora, né? Que chega lá e vê todo mundo falando super rápido, se torna o quê, né? Se torna, meu Deus, eu não aprendi inglês, o que eu aprendi? Árabe? Sabe? Então você tem que ter essa coisa diária e não só escutando a voz do seu professor, não só escutando o seu cantor favorito, escutem rádios internacionais, escutem podcasts internacionais e assim por diante, se envolvam, certo? E leiam também em inglês. Ai, mas é muito chato, mas eu não consigo, mas que livros eu posso ler? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vai lá no Google e digita livros em inglês para iniciantes. Tem diversos. Sem contar que tem aplicativos que você pode acompanhar ouvindo e lendo, certo? Também, né, funciona como listening e como o reading, né? E são muito bons, certo? Então eu vou deixar aqui na descrição a dica de um aplicativo que eu uso para estimular o meu reading, certo? E se vocês gostam de ler, né, ler livros, por que vocês de vez em quando não trocam um livro em português para um em inglês? Olha o que eu tenho.
Eu tenho o Pequeno Príncipe, versão em inglês. Ele é muito fácil de ler. Ele é uma linguagem muito fácil. Também tem Alice no País das Maravilhas, que também é muito fofo e muito fácil de ler. E ele tem, inclusive, olha, umas ilustrações. Aí tem a linguagem que é muito simples. E vocês podem estar adquirindo em qualquer lugar, em qualquer livraria. É muito fácil, tá, pessoal? Pronto, essa foi a dica mais longa. Sorry. A dica número 5 é mais um conselho, certo? Do que uma dica. Queira se comunicar, mas não quero virar um nativo. Pessoal, eu tenho uma coisa para informar. Você está estudando uma segunda língua. Você é estrangeiro. Então, o seu inglês, no meu caso, por exemplo, o meu inglês é brasileiro. E um detalhe, paraibano. É isso, minha gente. Vocês têm que entender isso. Entendendo isso, vocês vão perceber que a comunicação, fazer o outro te entender, é muito melhor do que você ter um sotaque britânico, um sotaque americano, norte-americano. Eu garanto a vocês que se vocês colocarem na cabeça que vocês querem um inglês norte-americano ou inglês britânico para falar, acaba que muitas vezes você se frustra, porque nem sempre a gente consegue. Lógico que no dia a dia, você escutando, por exemplo, muito inglês britânico, você vai adquirir, sabe, naturalmente vai adquirir um pouco daquele sotaque. Mas você não pode esquecer do mais importante, a comunicação. Se você vai falar com aquela pessoa em inglês e ela te compreende, tá aí. Conseguiu. Você não precisa estar estimulando um sotaque, forçando um sotaque. Se você é brasileiro, se você é de outro país, se você tem outra língua, se sua língua nativa é outra, consequentemente, aquela língua que você vai estar adquirindo não vai ser 100% sotaque. Então, levem isso para a vida de vocês. Nunca queiram um sotaque daquela região, daquele povo, se você é nativo de outra língua, porque nem sempre, não tô dizendo que isso é impossível, mas nem sempre a gente adquire. E tá tudo bem, sabe? Eu sou brasileira, sou paraibana com muito orgulho e falo inglês, mas o meu inglês eu sei que ele não é norte-americano e ele não é britânico. Ele é o meu inglês brasileiro, aquele que eu consegui para me comunicar com as pessoas, inclusive com vocês. Então é isso, people. Adorei fazer esse vídeo porque as pessoas me perguntam muito: Mayara, como é que eu começo? Ai, eu não sei, eu tenho um bloqueio. Vamos tirar esse bloqueio, porque esse bloqueio, ele só atrasa a nossa vida, né? Então vamos trazer o inglês para a vida da gente de uma forma gostosa, de uma forma boa, de uma forma que vai nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. E sonhos esses podem ser milhares, pode ser de você ir a Londres, pode ser de simplesmente falar. Se você tem um sonho de simplesmente falar inglês, motive-se todos os dias, se você vai conseguir, ok? Um beijo bem grande and see you next class!